Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, programação de jogos digitais. Professor Sidney que vos fala. Nossa unidade curricular, Game Design. Tá ok? Então, retornando aí nossa aula, nosso curso aí, né? Todos conectados aí. Bom dia, Bernardo, beleza? Luiz, uepa, beleza? Oi, oi, Yasmin, tudo certinho? Tudo tranquilo? Bora lá então? Vamos dar continuidade da onde a gente parou? Salve, Gabriele. Salve, salve, tio. Salve, sobrinho. Luiz. Salve, Chloe. Oi, Chloe, tudo bem? Né? Todo mundo na atividade, todo mundo aí se envolvendo aí as aulas, né? O conteúdo, né, Luiz? Vamos continuar então? Então a gente estava aqui no tema nosso, né, por detrás da mente do game design, nós estamos falando de documentos, né, fluxos e cronogramas, correto? Né, Luiz? Oi, Luiz, tudo certinho? A Chloe. E nossa aula, continuação da aula 12, nossa aula 13 hoje. Vamos dar continuidade, o professor vai passar de novo aqui os slides rapidamente aqui, até chegar onde a gente terminou, onde a gente parou, tá? Então, de novo, aqui a gente vai ver o conteúdo, né? Vamos ver o que a gente está vendo. Então, a gente viu algumas coisas já nesse processo, né? Processo de implementação do game design, construção do jogo, os fluxos de trabalhos, as ferramentas, os métodos de gerenciamento. Nós vamos ver alguns métodos depois que o professor trouxe uma aula extra, complementar da aula de análise de projeto para a aula de game design, para a gente tentar entender as etapas ali de gerenciamento, os métodos. E a gente está elaborando, né, o nosso documento, o GDD, né? Tá bom? Então já foi dado início aí do GDD, a gente vai dar continuidade aí nesse processo aí, tá? Aqui não precisa a gente voltar a falar, porque a gente já viu esse conteúdo na aula anterior, só para a gente relembrar. Então a gente viu a equipe de desenvolvimento, né? Como que seria. A gente viu as tarefas que é desenvolvida dentro desse processo. Né? A gente viu como que funciona um modelo de organograma aqui, né? Organograma funcional aqui dentro da área de games. A gente pegou esse exemplo aqui, pediu para vocês construírem, né? O que mais? A gente viu as tarefas básicas aqui, né? De cada uma item, né, do documento. O que mais? E a gente parou aqui. A gente parou aqui, o fluxo de tarefas, né? Quem lembra aí que a gente parou aí? Ou quem ninguém lembra nada? O pessoal ultimamente anda com a memória meio fraca aí. Então aqui a gente tem ideias de estudo, planejamento, concepção de prototipação. O que mais? Pré-produção, desenvolvimento, pós-produção. E o final, distribuição. Tá? Esses são os modelos aqui de fluxo de tarefa, né? Então a gente tem um modelo anterior aqui, organograma, e o modelo de fluxo de tarefa aqui, né? Aqui nós temos artista, designer, técnico, arquiteto e o vendedor, né? Videogame, né? Especificação, arquitetura e os métodos, né? No game designer aqui. Game design conectado com software design, com a criação, né? Os artistas ali. E depois nós temos os testers e o produto, né? Funcionando aqui na operação final aqui, o usuário, né? O user. Temos tester, software, né? Engenheiro de software, designer, artista, o engenheiro de software aqui de novo, né? São aí as figuras aí do nosso desenho aí, para você entender um pouco melhor aí essa questão do fluxo de tarefa,
tá? Então temos um fluxo de tarefa aqui, né? Então aqui está descrevendo para vocês como que funciona um fluxo de tarefa dentro, né, de um projeto, de uma metodologia aí, tá ok? Então daqui para frente é conteúdo novo, né? Novo não, né? É continuação do conteúdo que a gente já estava falando, tá? Então vamos falar um pouquinho das tarefas. E dentro das tarefas nós temos o escopo do projeto. O escopo do projeto deve ser gerenciado, né, como um todo, abrangendo não apenas as tarefas do fluxo de tarefas da equipe, mas também os custos e recursos, né? Em alguns desenvolvedores, a responsabilidade por essa parte extra operacional recai sobre o game producer, né? Ou o produtor de jogos, tá ok? A gente fala game producer ou nada mais nada menos que o produtor do jogo. Embora também possa ser uma tarefa do game designer, então também o game designer pode receber essa atribuição aí, esse encargo da tarefa aí para decidir, né, o escopo do projeto. Mas muitas vezes ambos os cargos executam funções semelhantes, né? Tanto o produtor como o game designer. Mas o produtor atua em um nível estratégico. Então a gente vai entender que o produtor de game, né, o game producer, ele atua no nível de estratégia da parte de gerenciamento aqui do projeto, enquanto o designer assume papel mais tático e operacional, né? Então tem essas duas funções aí, tanto para o produtor quanto para o designer, né? Eles podem atuar basicamente com os mesmos papéis, mas na maioria das vezes um assume um papel de nível estratégico, que é o caso aqui do produtor, né? O game producer, ou no caso aqui do designer, ele acaba assumindo funções mais táticas operacionais. Então acabam sendo distintos, né, as funções desses personagens dentro do projeto. Tá ok? Beleza? Alguma pergunta aí, turma? Não? Das limitações da grana, né? Vamos lá falar de dinheiro, né? O desenvolvimento de um projeto, de um jogo digital, pode ser limitado por vários fatores. Alguns desses fatores incluem o dinheiro, né? O faz-me rir. Então, o dinheiro aqui, né, é um fator que pode dar limitações nos nossos projetos, tá? Não só nos nossos projetos, né? Nossa vida inteira, né, é baseado em capitalismo e em dinheiro, né? A gente só faz algumas coisas hoje baseado-se na função do dinheiro. Dinheiro, então, aqui, estimar, acompanhar, controlar, determinar e monitorar os custos e orçamentos do projeto, de modo que o projeto seja concluído dentro do orçamento aprovado. Isso é muito importante. A gente faz uma análise, levanta requisitos, faz uma estratégia, documenta isso, faz o contrato. Então a gente espera que esse dinheiro, que essa estimativa de valor de orçamento seja concluída, né? A gente não pode colocar um orçamento muito alto, senão fica inviável, né? O cliente não vai querer. E se colocar um orçamento baixo, talvez vai faltar dinheiro depois para concluir o projeto. Então tem que ser bem detalhado, bem rigoroso nessa questão, né? Aqui terminando o conteúdo aqui. Então, dentro desse orçamento, né, que não precisa necessidade de mudanças ou aditivos. Então a gente tem que cuidar desse contrato, dessa estimativa, para que não tenha essas mudanças, né? Ah, vamos precisar aumentar o valor porque a gente calculou errado, né? Não tem por que fazer isso, né? Então vamos fazer um aditivo porque o pessoal das finanças contaram errado, né? Fizeram o custo, o orçamento errado. Era para a gente gastar 300 mil e eles falaram que era para ser 300 mil, só que agora a gente está em 600. Então não tem como fazer uns cálculos assim, ficar muito distante, muito fora das estimativas reais, tá? Claro que acontece algum imprevisto ou outro, mas a gente tem que prever já. Então a gente tem o dever de já fazer esse contrato, esse projeto, esse documento, já prevendo, né, o tempo, atraso talvez, e se esse atraso vai ter aumento aí nesses valores estimados aí de orçamento, né? Até porque a gente tem que cumprir o prazo, turma, de projeto por causa disso. Se a gente faz um projeto desse para durar 6 meses,
e ele acaba durando 8 meses, um ano, com certeza vai dar problema no dinheiro. Com certeza vai dar problema ali no financeiro. Porque você está orçando para 6 meses e a gente sabe que principalmente no Brasil, um mês as coisas mudam de valor. Né? O imposto sobe, juros sobe, tudo muda, o mercado se movimenta, até o valor do produto que a gente está querendo entregar vai ser outro, né? Você faz um projeto aqui para entregar um jogo lá de 2 milhões de orçamento e você demora um ano, né? Esse jogo já não vai ser 2 milhões, né? Ou você vai estar perdendo dinheiro, ou quem comprou, ou quem vai ser entregue esse jogo vai estar perdendo dinheiro. Alguém vai estar perdendo dinheiro, porque um ano, um período muito longo, né? Sem ter esses reajustes aí, fica inviável a gente demorar muito tempo. Então tem um prazo, tem que ser bem rigoroso. Dentro da estimativa da grana aqui do dinheiro, né? A gente tem que estimar os custos, tem que determinar o orçamento que estime o custo de atividades, né? Atividades individuais ou pacotes de trabalho. Então aqui já determina o custo de cada profissional que vai estar envolvido no trabalho, né? Cada integrante da equipe. Também temos que ver o controle de custos, acompanhando e monitorando as mudanças feitas nos custos bases, né? Então tem que estar alguém monitorando, acompanhando esses controles. Se teve mais gasto, teve menos gasto, e está controlando isso para que não saia mais dinheiro, né, do que entre. Tá ok? Até aqui tudo bem? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quem que gosta de parte de orçamento aí, de finanças aí, quer dar um palpite? Quer fazer um acréscimo aí? Não sei se é essa turma, de boa? Não sei se é essa turma, eu tenho uma turma que eu falo de projeto, primeira resposta que é dinheiro. É o dinheiro, professor. É o dinheiro. Vai contratar? É o dinheiro. Tudo é o dinheiro. Então, tem gente que gosta de mexer, tem essa visão, né? Para esse lado aí da finança. Limitações do tempo. Então, como nós temos limitações da grana, do dinheiro, nós também temos limitações do tempo. Como eu já tinha comentado alguma coisa lá em cima da finanças, né? Porque tempo é dinheiro, né? Então, uma coisa está ligada com a outra. Então, dentro do tempo, vamos lá, fique atento aos prazos estabelecidos no escopo. Então, a gente já estabelece isso lá nas primeiras reuniões, né? Lá nos primeiros contatos, já realizamos os contratos e decidimos o nosso escopo, o tempo estipulado para cada atividade, né? Vai estar tudo decidido lá no começo. Então, o que a gente vai fazer dentro desse escopo? Vai definir, identificar as ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto, sequenciar as atividades e documentar os relacionamentos entre elas. Vamos estimar os recursos das atividades, incluindo quantidades de materiais, a quantidade de pessoas que vão estar trabalhando nesse projeto, a quantidade de equipamentos e suprimentos necessários para esse desenvolvimento, para esse período, né? A gente vai desenvolver um cronograma desse projeto, então vai ter que ter um cronograma para seguir as etapas do projeto. Vai ter que ter alguém que monitore o andamento desse projeto e atualize o progresso, né? Nós temos que ver, a nossa equipe tem que ver o progresso das nossas atividades o tempo todo, né? As sprint, né? Chamamos de sprint, tem os métodos da Scrum, da metodologia ágil, que a gente vai acabar vendo algumas questões aí depois. Essas aulas aí são de análise de projeto, turma, mas tem que trazer para vocês algumas questões aí para vocês aprenderem de como funciona a questão dos documentos, que é importantíssimo a gente aprender esses passos, não só programar, né, mas saber como desenvolver isso com o tempo, saber ganhar dinheiro com isso, né? Como que se envolve esse processo todo de gerenciamento de tempo e de grana para que gere um produto com qualidade e que gere remuneração boa, né, para a equipe, né, para quem está desenvolvendo, né? E todo esse processo que vai distinguir aqui, que vai dizer qual que é o salário de cada um na equipe, né? Então, é muito importante, né? Tem alguém que gerencie isso para nós, né? Imagine se eu entro numa equipe que não tem esse gerenciamento e eu estou lá programando. Eu estou colocando em risco, né, o meu salário porque eu não tenho uma pessoa boa lá que gerencie isso. Porque pode chegar na metade do projeto e o projeto parar, acabar, ou chegar na metade do projeto e não ter salário para pagar, não ter dinheiro para pagar o salário. Então, esses passos são muito importantes, a gente já decidir bem no começo e a gente está acompanhando junto, né? A gente é uma equipe, essa equipe vai estar acompanhando os progressos aqui, então é importante no tempo monitorar, um ajudar a cobrar do outro, né?
as etapas que andamento, as entregas dos projetos, dos produtos, né? Cada certinho aqui, tá? Gerenciando mudanças conforme necessário. Então, é esse ponto aqui, esses 5 pontos aqui que o professor falou, que ajuda a gente deixar esclarecido aqui durante todo o nosso projeto, né? Já deixa no escopo, já no início do contrato e já estabelece como você vai gerenciar isso durante as etapas aí do processo. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? Quer acrescentar alguma coisa no tempo? Sabe que a frase dita aí no mundo é: o tempo é dinheiro, né? De boa, Júlia? Até vocês aqui acham que estão gastando o tempo de vocês aí na aula, não. Vocês estão investindo para poder colher depois o dinheiro, né? Aí, desse tempo que vocês estão investindo aí na sala de aula, vai ter que retornar dinheiro, né? Está sendo investido, vocês estão investindo, o governo está investindo, o pai de vocês está investindo, né? E tem um monte de investimento em cima dessas horas aqui que vocês estão aí recebendo aula, conteúdo, né? Tem gente, tá incluindo eu no projeto aí, porque estão pagando também o meu salário de alguma forma, né? Então, você viu tanto de coisa que envolve o tempo e que mexe com dinheiro, tudo mexe dinheiro hoje em dia, né? A gente não faz nada de graça, né? O relógio não trabalha de graça porque precisa da pilha, a pilha precisa de dinheiro para comprar a pilha, né? Entra na internet, a gente fala, tá de graça o negócio. Não tá de graça, tá remunerando de alguma maneira. Então, tudo tem monetização, né? O vídeo no TikTok, alguém tá recebendo, alguém tá pagando. Então, tudo está envolvido com dinheiro, né? Tudo está envolvido com dinheiro. Você, para deslocar da tua casa hoje para vir para a escola, também foi dinheiro, né? Também é investimento de alguém, é investimento do governo, é investimento do pai, é investimento de alguns profissionais aí que estão envolvidos nessa trama toda. Então, só para a gente entender e complementar aí a questão do nosso tempo relacionando com o dinheiro, né? E limitações tecnológicas, né? Nós também temos algumas limitações e a tecnologia também pode oferecer algumas limitações. Então vamos falar dela aqui agora. Refere-se à base tecnológica essencial de um projeto de jogo. Então, assim, as ferramentas para trabalho sempre foram importantes, né? Então, assim, não tem como você trabalhar se não tiver as ferramentas necessárias, né? Essenciais. Então, na área de tecnologia também não é diferente, né? A gente vai programar, precisa ter computadores com tecnologias suficientes, com hardwares que represente, que vão cumprir ali os requisitos mínimos que a gente precisa para produzir um jogo, para programar, né? Eficiência na velocidade, né? Eu não quero programar no computador, numa máquina, que eu leve muito tempo, porque eu tenho que esperar ela processar as minhas instruções. Não, eu quero uma máquina robusta, rápida, que a hora que eu clicar ela responda de maneira rápida. Eu quero uma tela ali de qualidade boa, porque eu não quero que canse as minhas vistas, porque eu fico horas ali na frente da tela. Eu quero uma tela secundária, terciária, eu quero 3 telas, trabalhar com 3 telas. E assim vai, né? Requisitos mínimos, né? Uma poltrona ali confortável, né? Então a gente tem que pensar tudo isso para trabalhar bem, né? E aqui, como nós estamos falando de tecnologia, existem algumas coisas que limitam também a questão da gente trabalhar, de ter a performance no projeto, das limitações tecnológicas. Quais que são elas? Rede de comunicação interna. Então a gente precisa ver certinho esse espaço antes de começar o nosso projeto. Temos rede de comunicação boa? Sim, tem que verificar isso. Espaço de armazenamento e compartilhamento. Como vamos gerar vários arquivos, esses arquivos geram vários tamanhos de espaços, né? E a gente precisa compartilhar isso com a equipe toda. Então precisa gerenciar esse espaço de armazenamento, precisa ter esse espaço de armazenamento compatível com o nosso uso, né? Tem que ser bom, não pode ser razoável e não pode ser ruim. Versionamento, né? Ver as versões da lógica de programação. Então, todo mundo tem que estar na atualização correta, né? Na melhor atualização possível e todos trabalharem na mesma linguagem, na mesma versão. Modelo de distribuição de projeto, todos temos que estar falando a mesma coisa, no mesmo modelo de distribuição, né? De compartilhamento dessa distribuição desses projetos. E temos que ter os softwares licenciados, atualizados, né? Então não adianta a gente trabalhar numa empresa ou numa equipe que temos softwares um diferente do outro, desatualizados,
né? E sem licenças, né? Porque a gente não é permitido e não pode, né? Pela nossa legislação, é contra a lei, contra direitos também dos donos dos softwares, né? A gente trabalhar com softwares sem as licenças, sem as devidas licenças. Então, tudo isso tem que estar estipulado lá no orçamento, né? Quanto que vocês vão gastar de licença? Eu preciso de 10 licenças do software, né? De um software tal rodando. Então a gente vai ter que pagar, vai ter que tirar isso, colocar isso no orçamento, né? Não adianta quem calculou lá nas finanças, lá no começo, não colocou software como custo e depois quer colocar isso como custo, né? Da onde que vai sair esse dinheiro? Então essas questões aqui tecnológicas também são limitações que pode ocasionar ali algum dano no projeto, tá? Então tem que verificar bem certinho, deixar bem de acordo essas condições aqui. Né? As mínimas condições possíveis para se trabalhar, né? Então, hardware bom, né? Licenças atualizadas, rede de comunicação internet boa, né? Equipamentos ali, espaço de armazenamento, as versões lógicas da programação. E é isso. Alguém quer acrescentar alguma coisa nessa questão de tecnologia? Tem algum exemplo, alguma experiência aí que quer compartilhar? Bernardo, na paz de Deus, como sempre, né, Bernardo? Eu pensei que estava sozinho na sala agora. Falei assim, deve ter caído a internet. Ou eles estão jogando lá, vendo outra coisa, menos escutando o professor. Bora continuar então. Vamos falar aqui agora de pipeline. A pipeline de projetos, né? Pipeline é um componente importante no gerenciamento de projetos. Né? Ela engloba todas as etapas necessárias que dão direito de garantir a implementação e o desenvolvimento e a validação, né, dos nossos projetos, que tende ao objetivo geral específico, né, de garantir e atender todos os requisitos específicos do projeto. Né? Nela, a adoção de uma pipeline de projetos é muito útil na previsão de tempo, de recursos, né, e como a gente vai alocar, né, todo esse processo, todo esse tempo, todo esse recurso para finalizar o nosso produto, para a entrega do nosso produto. Dessa forma é possível visualizar o período reservado para cada gasto, então a gente tem um gerenciamento de todo o gasto, determinando ali as etapas, né, corretas e comparando o tempo real, dependendo do estágio que está, né? Então a gente consegue fazer todo esse gerenciamento aqui de tempo, demanda, custos, né? Então a pipeline aqui, né, uma linha de tempo aqui que faz calcular todos esses trajetos aqui do nosso desenvolvimento, né? Aqui nós temos um exemplo de pipeline, né? Tem aqui, ó, temos lá desde o começo lá, né? O primeiro estágio, programação, game design, a arte e o som, né? Então a gente tem a pipeline aqui e a gente vai depois aprender a desenvolver também essas pipeline aqui, tá? Para o nosso projeto. Então isso aqui é um exemplo de pipeline. Aqui a gente faz o fluxo, né, das atividades, para onde que vai, para onde que vem, quais que são os responsáveis. A gente faz todas as conexões. Quando a gente enxerga isso aqui, a gente consegue enxergar, de modo geral, os passos, né, que estão acontecendo dentro do nosso projeto. Que andamento que está, se está na parte de desenvolvimento, se está no primeiro nível, se está na prototipação, aonde que está isso, né? Está no design, está nas artes. Então a gente consegue passear e entender o fluxo de cada coisa acontecendo aqui dentro da pipeline, tá? Outro método de gerenciamento que a gente conhece, que é bastante usado. Tá com sono? Tá com sono, Bernardo? O professor também nem dormiu direito. O professor estava no hospital hoje à noite, quase que não vem para dar aula para vocês também. Então vamos lá. E o Kanban, então, né? Nós vamos falar de Kanban. O Kanban também é um método de gerenciamento, né? Mas já vamos chegar lá. O pipeline pode ser gerenciado por meio de ferramentas ou métodos de gerenciamento de projetos, né? Como o Kanban, é isso agora que a gente vai entrar. Então o Kanban é uma ferramenta aí bem conhecida no mercado aí. Quem de vocês aí na sala aí agora me responda, conhece o Kanban? Fora o Bernardo que está com sono, o resto que não está com sono pode responder.
Vai acordar já, né, Ber? Daqui a pouco tá na hora de ir embora. Acordar só para ir embora. Kanban, quem conhece Kanban aí na sala aí? Quem conhece pode dar uma aula para nós de Kanban aí. Vocês já viram sobre Kanban? Vocês tiveram análise de projetos? A Júlia não conhece. O Bernardo não conhece. Pedro também não. O Luan também não. Então vamos lá. A grande maioria não conhece. Normalmente a gente vê esse material, né? Algumas metodologias de desenvolvimento de sistemas, e a gente vê isso na aula de análise de projeto. O Luiz também nunca viu falar. Então vamos lá. A palavra japonesa Kanban significa sinalização ou cartão. Vocês falaram que não conhecem, mas a hora que eu mostrar para vocês, vocês vão acabar entendendo que vocês já viram em algum lugar. Então, a sinalização ou cartão, né, é conhecido da palavra japonesa. Ela faz referência a um sistema de sinalização em cartões. Normalmente arrastam por meio de um quadro para organizar as tarefas. Já viu aquelas empresas que tem uma parede cheia de post-it? Que eles arrastam vários post-its coloridos, e para um lado e para o outro? Essa é a metodologia do Kanban que eles usam, né? Em resumo, o Kanban é um conjunto de princípios e práticas projetado para aprimorar e formar como a equipe, né, ou a empresa entrega valor nos processos, nos serviços prestados, utilizando características específicas para melhorar a eficiência e a produtividade da organização. A seguir, nós vamos apresentar algumas das características do Kanban, tá? Então, vocês vão acabar vendo ali depois. Ali. Ó, produção nivelada no Kanban, redução de tempo de preparação, padronização dos trabalhos, aperfeiçoamento contínuo das atividades. Então, são questões que a gente vê no Kanban. A próxima slide é uma figura do quadro de Kanban. Lá, ó. Então, o quadro de Kanban é essa imagem, é esse GIF animado aí, mostrando aí, ó, arrastando, né, cartões para um lado e para o outro, né? Conforme vai executando as atividades, sai de uma linha de tempo e vai para outra. Sai de uma linha de preparação e vai para outra. Agora, voltando à pergunta de novo. Esse método aqui alguém já viu, né? Ou em filme, ou na internet, ou em algum lugar aí vocês viram, né? Então essa metodologia essa interface de Kanban serve para organizar e gerenciar aí as atividades. Pode ver, ó, você termina de um lugar e passa para outra, você concluiu, até chegar na final, né? A final aqui vamos dizer que é a entrega. Então o passo tem que chegar até a entrega, né? A gente vai detalhar melhor esse Kanban depois aí, tá? Até vou trazer um trabalho para vocês fazerem um Kanban para mim ali. Tá bom? Eu não tinha pensado no trabalho para vocês esse trimestre, mas eu já sei qual que eu vou fazer. A gente vai fazer um Kanban, né? Vamos simular ali um projeto e vocês vão fazer ele funcionar. Tem um site que faz, eu acho que em 10 minutos, é um jogo, né? É um jogo. Você vai gastar 10 minutos para executar o jogo e você vai fazer as atividades ser concluídas aí dentro do Kanban, né? O Kanban mostra ali o tanto de eficiência que você tem no processo e do tanto de dinheiro que você está economizando ou que você vai ganhar, né? Nesse jogo aí que eu estou falando para vocês. Outra ferramenta que usa-se muito é o Trello, né? Não sei se vocês conhecem. Alguém viu falar de Trello aí já? O Trello é outra ferramenta que proporciona a organização de demandas de tarefas de maneira visual, tanto para trabalho individual quanto para coletivo, né? Então, assim, se vocês não conhecem, prazer, né? Aqui é o Trello, podem usar aí como ferramentas que auxiliam vocês aí na organização das demandas da tarefa de vocês. Permite a criação de quadros como listas, a adição de cartões ou cards, a distribuição de itens e tarefas, sendo útil para organizar equipes e atividades específicas para um determinado grupo de pessoas. Então, quando a gente trabalha em equipe, né, e precisa ter várias tarefas e cada um é responsável por alguma tarefa específica, a gente cria esse tipo de material, de ferramenta, para ajudar a gente a organizar
as nossas atividades, o andamento das atividades, tá ok? Então, Trello aqui é também bem usado, é bem-vindo também, se vocês precisarem e quiserem desenvolver um projeto, né, fazer um trabalho aí em equipe, usar o Trello para deixar certinho aí as atividades de cada um e acompanhar o gerenciamento dessas evoluções aí e até a entrega. E eu acho que vou ter que entregar a aula para vocês. A gente continua então na próxima aula, né? Tudo certo? Foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês, falar com vocês, né? A frase da Xuxa é essa. Vocês não vão lembrar, não é tempo de vocês. Então a gente fica pro próximo encontro, a gente vê a interface da Trello e continua, tá? Já, Lua? Então aquele abraço, meus queridos. Até a próxima.